Fala galera, aqui é o Drake. E se você pegasse o drone do seu pai para espiar a sua vizinha na piscina e ele acabasse quebrando, o que você faria? Esse trio vai ter que atravessar uma rodovia super movimentada e enfrentar duas viciadas em tóxicos para poderem chegar ao shopping antes que seja tarde demais. Começamos com o jovem Max Newman, criando um personagem em um jogo de computador e escolhendo uma orc, dando a ela os airbags gigantes e roupas bem provocantes. Aí ele decide trancar a porta do quarto para ter um pouco de privacidade, e como o menino não possuía a chave, ele amarra a maçaneta com o cabo do carregador do notebook. Nessa hora, o pai dele surge, abrindo a porta sem dificuldade nenhuma, por conta do Max ter fechado aquilo que nem a cara dele. Então, o homem avisa ao filho que estava de saída para uma viagem a trabalho, quando ele percebe o cabo do carregador na porta, indicando que o Max tinha tentado bloquear ela, e isso faz o cara pensar que o garoto tinha se trancado ali para engatilhar a escopeta, se é que vocês me entendem. Aí o cara fica bem emocionado, pois na sua opinião, isso significa que o Max estava crescendo, e o homem fala como estava muito orgulhoso do seu filho, cumprimentando ele e saindo ao dizer que voltava para casa dentro de 2 dias. Isso tudo deixa o Max bem constrangido, mas as coisas ainda pioram, porque o pai grita para a mãe sobre o que o garoto estava fazendo trancado no quarto. Mais tarde, o Max vai dar uma volta de bicicleta com seus 2 melhores amigos, o Lucas e o Thor, e os 3 conversam sobre agora estarem no 6º ano, sendo que a babá do Thor tinha falado que nessa idade, os meninos e as meninas começam a fazer coisas de adulto. Porém, o garoto é basicamente inocente, e ele não entende muito bem o que ela quis dizer, tampouco o Max e o Lucas, porque eles dois também são bastante inocentes. Contudo, os 3 querem pagar de entendedores, e acabam fazendo confusão. Nesse instante, eles veem a vizinha dos Newman, a Hannah, flertando na porta da casa com seu novo namorado, e os 2 jovens percebem eles ali parados, colocando os meninos para correrem. À noite, o trio está jogando um jogo, onde usam cartas de monstros, quando Lucas conta que uma das cartas custava a bagatela de $600, e isso deixa o Max impressionado. A seguir, o garoto chama os amigos para irem na pista de skate no dia seguinte após a escola, e a irmã mais nova do Thor surge do nada, dizendo que eles iam até lá para encontrarem os garotos que vendiam tóxicos. Contudo, os 3 falam que não era nada daquilo, e o Thor grita pela mãe, pedindo para ela tirar a menina dali. Então a mulher surge, retirando a garota e falando para os moleques irem dormir, pois já estava na hora, e no outro dia eles teriam aula. Assim que ela sai, os meninos que se autoproclamaram a gangue da almofada voltam a falar sobre a pista de skate, e o Thor debocha do Max, pois ele só queria ir até a pista para ver a Brixley, a crush dele. Aí o garoto viaja na maionese, se lembrando dele na escola, olhando apaixonado para a garota, enquanto ela espirrava e sacudia o seu aparelho dentário. Nesse instante, a irmã do Thor surge do nada mais uma vez, interrompendo os devaneios dele. No outro dia, o trio vai até a tal pista de skate, onde a Brixley estava se divertindo, e o Max fica olhando para ela com aquela cara de bobo apaixonado mais uma vez. Nisso, a Taylor chama o garoto para conversar, perguntando sobre um colar que ele teria feito para a Brixley na aula de artes, mas o menino não teve coragem de entregar. Aí o Max se recusa a responder, dizendo que aquilo era um assunto particular, e a Taylor pergunta se ele admitiria que gosta da Brixley se o garoto soubesse que ela também gosta dele, deixando o moleque curioso sobre se a Taylor sabia de algo. No entanto, a garota responde que nunca perguntou sobre o assunto para a amiga, e os dois se despedem com um até mais. A seguir, o Max volta até os 2 amigos, e o Lucas fala sobre na sua casa ter o seu jantar favorito, lasanha vegetariana, por isso ele se apressa em ir embora. Nessa hora, o Atticus e a gangue do patinete se aproxima, chamando os garotos para irem até a floresta ver uma coisa maneira, e os 2 meninos vão. Lá o Atticus puxa uma garrafa de cerveja, pois essa era a coisa maneira que tinha para mostrar, abrindo a serva e dando uma golada. Depois ele passa para os amigos beberem, e por último entrega ao Max e ao Thor. Aí o Max não hesita em tomar um pouco da bebida, mas o Thor fica em dúvida se devia fazer aquilo e não bebe, falando que uma competição de música da qual ele iria participar se aproximava. E nesse concurso, os participantes eram testados para saber se eles tinham bebido cerveja. Isso é claro que não engana ninguém, e o Atticus passa a chamá-lo de bebê de mamadeira, por isso o apelido dele passa a ser mamadeira. Distante dali, na casa do Lucas, ele está se deliciando com a lasanha vegetariana, muito feliz por poder beber um refrigerante também. E tudo isso era para agradar o moleque, antes que os pais deles anunciassem que iriam se separar, deixando o garoto bastante triste. Tanto que no dia seguinte, ele chora no coral da escola, e quando Max pergunta o motivo daquilo, ele mente, dizendo que a música o deixava emocionado. Então, o professor de música anuncia que o concurso para o musical seria no dia seguinte, deixando o Thor muito animado, pois ele adorava cantar. Desse jeito, o moleque não perde tempo e coloca o seu nome na lista de participantes, quando o Atticus passa e vê a cena, debochando dele porque cantar é coisa de manés. Por isso, o Thor tenta pagar de bonzão, dizendo que não estava se inscrevendo no musical, apenas estava arriscando seu nome, que algum engraçadinho colocou na lista, pensando seriamente em parar de cantar por conta do bullying. Já no refeitório, o Max vê como o almoço do Lucas estava recheado, e ele começa a contar que seus pais estavam sendo tão legais ultimamente porque eles iriam se divorciar, mas desiste de revelar sobre a separação aos amigos. É então que o Max percebe o brinco na orelha do Thor, falando que aquilo tinha ficado fofo, e isso irrita o amigo, pois o Thor não pretendia que aquilo ficasse fofo, e sim que deixasse ele com a aparência de garanhão. Aí um asiático popular chamado Soren chama o Max até a sua mesa, convidando o menino para ir numa festa do beijo que ele daria na sua casa, e o Max fica bastante empolgado, porque a Brixley também ia colar lá. Então ele pergunta ao Soren se podia convidar os seus 2 melhores amigos, e o cara fica
meio reticente, por conta dos dois serem uns esquisitões, mas apesar disso ele permite que o Max os convide. Enquanto isso, dois representantes da SCAB, um grupo de apoio aos alunos que sofriam bullying, se aproximam do Lucas e do Thor, pois eles tinham ficado sabendo que o garoto de brinquinho estava sendo chamado de mamadeira, e foram até ele oferecer proteção. Contudo, o garoto é bastante rude com os dois, falando como não precisava de apoio deles, e enxotando os estudantes dali. Nessa hora, o Max ressurge, contando as novidades aos amigos, e percebendo que ninguém ali tinha dado um beijo na boca antes. Por isso, depois da aula, os garotos correm até o computador para aprender. Só que eles terminam vendo um vídeo adulto, mostrando tudo, menos beijos na boca. Aí o Thor se recorda de que na sua casa tinha uma boneca de primeiros socorros, e eles poderiam treinar beijos nela. Porém, ao vermos a boneca, nós entendemos que ela não era bem de primeiros socorros, e ao dar um beijo nela, o Max percebe que a boca do brinquedo estava grudenta e com alguns pelos. Depois desse momento no mínimo nojento, os garotos percebem que isso não funcionaria, e que eles tinham que ver pessoas reais fazendo aquilo. Por isso, Max leva os amigos para espiarem a sua vizinha Hannah e o namorado. Só que ao chegar lá e espiar pela cerca, os três veem a Hannah falando para sua melhor amiga, a Lily, sobre as duas curtirem um show juntas no dia seguinte, pois desde que a garota começou a namorar, as duas não passavam um tempo juntas. Nesse instante, o namorado da Hannah surge, levando umas paradinhas para elas usarem no show, e o cara aproveita a chance para fazer o maior drama porque a namorada iria sozinha com a amiga. Aí ele termina o namoro com a Hannah, crente que ela iria correr desesperada atrás dele, mas a garota não faz isso, e o rapaz vai embora, falando que nunca mais queria vê-la na vida. Enquanto isso, os três garotos percebem que espiar por ali seria muito ruim, pois nem dava pra ver direito o que estava acontecendo lá dentro, e o Thor convence o Max a pegar o drone que o pai dele usava para o trabalho, para assim poder espionar a Hannah melhor. Desse jeito, eles colocam um drone para voar, e observam a Lily confortando a amiga na beira da piscina, ficando bem animados com isso, achando que as garotas iam se beijar. E a empolgação é tanta, que o Thor tenta tirar os controles da mão do Max, fazendo as moças perceberem a presença do drone e capturá-lo com a rede de limpar a piscina. E isso é um grande problema, pois o Max precisava recuperar aquilo urgentemente antes que o pai voltasse para casa, o que ia acontecer no dia seguinte à tarde. Então, os meninos vão até a casa da vizinha, contando que estavam usando o drone para observarem uma família de tartarugas, quando ele sem querer acabou caindo na casa da Hannah. Surpreendentemente, isso parece colar, e a garota os convida para entrar e recuperar o equipamento. Contudo, aquilo era apenas uma cilada, e as moças não pretendiam devolver o drone para eles. Ao contrário, elas os chamam de pervertidos, e esculacham os garotos. Aí o Lucas, que é um medroso, resolve abrir o bico e contar toda a verdade para elas, sobre eles estarem querendo aprender a beijar na boca. No entanto, as amigas não se comovem com isso, e colocam os moleques pra fora, sem o drone. Então, o Max dá um ataque, achando que tudo estava perdido, quando o Thor mostra a ele que tinha pego a bolsa da Hannah, e com isso, eles conseguiriam propor uma troca. Dessa forma, o trio volta para a casa do Max e esvazia a bolsa, vendo que ali estavam absorventes, o celular da Hannah, dinheiro e um frasco com as paradinhas que os meninos pensam ser apenas balinhas. Por isso, eles tentam abrir, mas a tampa é daquelas anticrianças, e eles não conseguem. Felizmente, né? Aí a Hannah liga para o próprio celular, querendo a bolsa de volta, e as moças combinam com os garotos de se encontrarem no parque no dia seguinte, para fazerem a troca. Agora, porque eles marcaram para o dia seguinte, eu não sei. Ainda estava claro, e o Max tinha que fazer essa troca o quanto antes. Isso aqui não faz muito sentido pra mim. Vai ver o roteirista do filme achou que é só porque eles são crianças, eles não têm senso de urgência. Até porque quem propôs o horário e o dia da troca foi o Max, o principal interessado que aquilo acontecesse logo. Mas enfim, no outro dia, as garotas se encontram com a gangue da almofada no parque, como eles tinham combinado. E a Lily vai abrindo a boca, revelando sobre as paradinhas da bolsa, chocando os moleques. Dessa forma, os meninos pensam em uma forma de não devolverem a bolsa da Hannah, pois sabiam que usar tóxicos era algo errado, e tiveram uma crise de bons moços, pensando em livrar a sociedade da qual viviam daquelas coisas. Assim, o Max manda os amigos distraírem as garotas, enquanto ele ativa o drone e o faz voar, recuperando o dispositivo sem ter que entregar a bolsa da Hannah. Porém, nessa brincadeira, o Max se exalta demais, e termina fazendo o drone se chocar com um ônibus escolar, destruindo o objeto. Então, os garotos correm para a escola com medo de retaliação por parte das garotas, pois eles ainda estavam com as coisas delas. Mas ao chegarem lá, os meninos encontram a Hannah e a Lily esperando por eles. Aí, para os jovens não serem pegos por elas, o medroso do Lucas grita pelos membros da SCAB, e eles correm para protegê-los, escoltando os meninos até a escola. Só que isso é muito vergonhoso para o Max e o Thor, enquanto o Lucas fica se sentindo uma estrela de cinema no tapete vermelho. E tudo fica ainda pior quando uma foto daquele movimento vai parar na internet, mais precisamente em uma rede social do SCAB. Mais tarde, os garotos estão no banheiro debatendo sobre como fariam para substituírem um drone quebrado, quando o Max fala que havia uma loja no shopping, onde podiam comprar outro dispositivo e substituí-lo sem que o pai percebesse. No entanto, para comprá-lo, os moleques precisariam de dinheiro, decidindo vender a carta rara que eles possuíam, e no início, o Lucas é contra essa ideia, mas ele termina sendo convencido pelos outros dois. Assim, a gangue da almofada anuncia a carta na internet, e um cara responde ao anúncio, indo se encontrar com eles na casa do Thor. Lá, os meninos fantasiam a boneca para fingir que era a mãe do garoto, enquanto o Thor pega várias coisas do fundo da gaveta dos pais para usar como armas, caso o comprador fosse um tarado que só estava atrás de garotinhos. Só que esses itens não eram armas de jeito nenhum, e na verdade eles eram alguns artefatos adultos que os pais do Thor usavam durante as relaxadas
fechadas. Mesmo assim, os jovens inocentemente pensam que aquilo eram armas e se equipam com aquelas coisas. Dessa forma, logo Cloud chega até ali e o Thor mostra a boneca fantasiada sentada na cozinha de costas para eles, alertando o cara para não tentar nenhuma gracinha, pois as crianças não estavam sozinhas em casa. Então ele entende o recado, perguntando se parecia ter cara de tarado ou algo assim, e os meninos respondem que sim, deixando o cara contrariado. Depois ele faz uma oferta pela carta, mas o Lucas se recusa a vender, fazendo os dois amigos chamarem ele no canto para conversar, já que precisavam muito do dinheiro. Enquanto isso, o Cloud vai até a boneca pedir um pouco d'água, mas ele percebe que aquilo não era uma pessoa de verdade. Aí o cara interrompe os meninos e faz uma oferta para comprar a boneca, parecendo estar muito interessado nela, e o Max negocia com o homem para ele pagar algo em torno de $550, e o negócio é fechado. A seguir, o Cloud vai embora, carregando a boneca como se eles fossem um casal de recém-casados, enquanto os garotos pegam as suas bicicletas e começam a pedalar até o shopping. No caminho, eles pretendiam entregar os tóxicos no corpo de bombeiros da cidade, mas a Hannah e a Lily surgem de carro querendo os comprimidos de volta, tendo achado os garotos ao rastrearem o celular roubado. Aí os moleques fogem delas, pedalando em uma praça onde as moças não poderiam ir atrás deles de carro, fazendo a Lily descer do veículo e começar a persegui-los a pé. Então ela corre igual a mulher biônica e faz parkour como uma profissional, alcançando os jovens e deixando o Lucas bastante assustado. E como de costume, né? Já deu pra perceber que ele é um medroso apesar de ser o maior dos três garotos. Mas continuando, por isso o Lucas se distrai e acaba voando da bicicleta e se chocando com um furgão estacionado. Isso faz a Lily alcançar os moleques. Contudo, Max pensa rápido e começa a falar para o motorista do furgão que eles estavam fugindo da sua babá, pois ela queria tocar nas suas partes íntimas. A Lily, ouvindo isso, percebe que estava enrascada, fugindo dali no carro da Hannah. Então o Lucas se levanta do chão, percebendo que seu braço estava deslocado, alarmando o motorista do furgão, que fala que vai ligar para a emergência. No entanto, ele não tem a oportunidade de fazer isso, porque os garotos fogem dali, dizendo que eles mesmos iriam levar o amigo para o médico. Desse jeito, o Max se livra da bolsa com o celular para eles não serem rastreados novamente, e os garotos pesquisam na internet como colocar o ombro do amigo de volta no lugar. Assim, eles resolvem fazer como os lutadores fazem, jogando o Lucas em algo duro para colocar o membro no lugar. Então, eles empurram o amigo em uma lata de lixo, mas fazem ele bater com o braço errado, resolvendo que era melhor puxarem o braço até ele se encaixar novamente. E para o Lucas ter algo para morder, porque esse processo ia doer muito, o Thor pega um artefato adulto da sua mochila e coloca na boca dele. Logo o braço do garoto está de volta ao lugar, e os amigos falam que ele ficaria bem, mas o Lucas conta que não ficaria, pois os seus pais estavam se divorciando. No entanto, os amigos confortam ele, ao falarem que o Lucas sempre teria a gangue da almofada para contar, prometendo ficarem juntos para sempre. Em seguida, eles vão até uma lojinha comprar um remédio para a dor, e enquanto o Lucas e o Max vão até o caixa, o Thor rouba uma cerveja e esconde na calça. Nessa hora, um policial entra no estabelecimento, reclamando que estava cansado de tanto trabalhar e enchendo um copo na máquina de café. Já o Lucas, vendo aquilo, fica com medo mais uma vez, abrindo o bico e contando que eles estavam matando aula. Porém, o policial não liga muito para isso, falando apenas para os garotos não fazerem mais aquelas coisas. Só que o Lucas insiste em reclamar, falando sobre eles estarem carregando tóxicos e apontando para o frasco. Então, o policial resolve dar uma olhada naquilo, vendo que as pílulas ali não passavam de vitaminas, pois em algum momento os frascos foram trocados. Aí, novamente, o policial não tem nada a fazer, até que o Thor surge com a cerveja escondida na calça, e o homem da lei manda o garoto devolver a bebida. Em seguida, ele ordena que os garotos vazem dali, obviamente não querendo ter o trabalho de comunicar nada disso para os pais deles. Só que os garotos pensam que vão ser presos, e eu não sei o porquê. Então eles fogem dali, trancando a porta do estabelecimento com um dos itens que o Thor tinha pego dos seus pais. E pra quem ficou um pouco perdido na questão dos meninos matarem aula, é que nos Estados Unidos, se você for pego por alguma autoridade fazendo isso, além deles entrarem em contato com seus pais, você pode ficar com essa mancha na sua ficha escolar pelo resto da vida. E eles valorizam muito uma boa ficha escolar, porque uma mancha grave ali pode impedir que você entre em uma boa faculdade, por exemplo. Mas continuando com o filme, do lado de fora, os meninos discutem sobre o Thor não estar nem um pouco interessado em comprar remédios para a dor, e sim roubar algumas cervejas, quando os garotos veem o shopping e esquecem tudo isso, ficando bastante animados. Porém, havia um problema para chegar até lá. Eles tinham que atravessar uma rodovia, mas como ela estava engarrafada, o Max pensa que está tudo bem. Nessa hora, o Thor fala que tinha uma outra garrafa de cerveja escondida sobre a roupa, e os amigos cobram dele explicações para aquilo, ouvindo que o Thor não queria ser chamado de uma madeira pelo resto da vida, só porque não tomou um gole da bebida. Depois, eles atravessam metade da rodovia engarrafada, sem grandes sustos, parando no meio do caminho para ver uma mensagem da Taylor que tinha chegado no celular do Max, perguntando se ele iria na festa do beijo. Então os jovens se distraem um pouco com isso, e não percebem que o trânsito da rodovia voltou ao normal, ficando aterrorizados quando percebem a enrascada na qual se encontravam. Contudo, o Max corre no meio dos carros até o outro lado, e o Lucas também, deixando somente o Thor preso ali no meio. Desse jeito, os dois o incentivam a atravessar, e o garoto começa o percurso, mas no meio do caminho, ele acidentalmente deixa cair a garrafa de cerveja, voltando para buscá-la. Só que os carros não param de vir, e o Lucas junto do Max correm para salvar o amigo. Nisso, vários acidentes acontecem com os veículos que tentaram desviar para não atropelarem os garotos, e em um deles, uma mulher voa pelo para-brisa até o chão. Isso deixa os meninos horrorizados, achando que tinham finalizado alguém, mas eles percebem que aquela era a boneca que o Max tinha vendido, ficando aliviados por não ser uma pessoa de verdade. Então
então vemos o Cloud bem desanimado por ter perdido seu brinquedinho. Desse jeito, eles enfim chegam no shopping. Mas então outro problema surge, pois o último drone que havia na loja tinha sido vendido para duas moças, sendo que elas deixaram um recado ali para os meninos. Logo eles se encontram com a Hannah e a Lily em um estacionamento, e as garotas pedem os seus tóxicos em troca do drone. Porém, os garotos não tinham mais as balinhas, e as meninas pensam em um jeito de obterem mais. Só que o seu vendedor, o Benji, não iria querer vender para elas, por conta de ter terminado com a Hannah. Ouvindo isso, o Max se propõe a comprar pelas moças em troca do drone, e inicialmente o Lucas e o Thor são contra essa ideia. No entanto, o Max os convence ao contar que eles não tinham sido convidados para a festa do beijo, e ele convenceu o Soren a deixar eles irem. Dessa forma, ele mostra que ficou do lado deles mesmo quando não precisava, e agora estava pedindo o mesmo dos amigos. Assim, eles pegam uma carona no carro da Hannah, contando às moças sobre estarem fazendo tudo aquilo para irem na festa do beijo, e descobrindo que as duas tinham virado amigas no 8º ano. Isso deixa os meninos pensativos, pois segundo eles, você só fazia amizade verdadeiras na pré-escola. Contudo, as moças rebatem, falando que nessa época as pessoas só eram amigas porque moravam próximas, e os seus pais eram colegas. E esse é exatamente o caso dos garotos, o que os deixa um pouco preocupados com o futuro da gangue da almofada. Logo eles chegam até a casa da fraternidade onde o Benji morava, e a Hannah avisa para os moleques não citarem o nome dela, mas adivinhem, quando o Benji questiona quem havia enviado as crianças, o Lucas abre o bico. Desse modo, o Benji manda eles darem um fora dali, se recusando a vender as paradinhas para os garotos. É então que o Max saca uma arma de paintball de dentro da mochila, e ameaça o cara para lhe entregar os tóxicos. E aí, vendo que o moleque não estava pra brincadeira, o Benji resolve entregar o frasco com as balinhas. Mas acidentalmente, o Max aperta o gatilho e dá um headshot no cara, levando ele à lona. Isso chama a atenção dos outros universitários, e eles vão pra cima das crianças, fazendo o Max atirar para todos os lados, mostrando ter uma pontaria precisa ao atingir diversos inimigos com tiros certeiros nos Países Baixos. Nessa brincadeira, o Thor pega um pedaço de madeira e começa a ajudar o amigo, mas termina levando um soco na cara de um universitário, e o Max revida, deitando um jovem com uma rajada de tiros. Enquanto isso, um dos valentões corre pra cima do Lucas, e o garoto se abaixa bem na hora, jogando o universitário em cima de uma mesa, e depois correndo para pegar o frasco de tóxicos caído no chão. Desse jeito, as crianças fogem dali, entrando no carro da Hannah, e o Max manda ela acelerar tudo, e espera só o resto da universidade descobrir que esses caras apanharam para 3 crianças, e ainda tiveram seus tóxicos levados. Essa fraternidade aí vai acabar fechando as portas, de tanto que eles vão ser zoados. Mais tarde, a Hannah estaciona um pouco distante da casa dos garotos, e eles fazem a troca do drone pelas pílulas. Depois, as moças vão embora, deixando os moleques ali para irem o resto do caminho a pé. Nessa hora, o pai do Max liga, avisando que estava em um táxi, e chegaria em casa em 15 minutos. Isso deixa o garoto desesperado, pois era impossível ele chegar antes desse tempo, e recolocar o drone no lugar. Aí o Thor fala que o homem talvez nem percebesse que o dispositivo não estava ali, mas o Max responde que o pai iria sim, pois ele é perfeccionista e observador. Então, Lucas dá a ideia de levantar voo com o drone, e fazer o equipamento chegar em casa antes do pai dele, pois assim o cara não ia sentir falta do drone. Dessa forma, o Max começa a voar com o equipamento até em casa, mas quando ele chega lá, percebe que todas as janelas estavam fechadas. Por isso o garoto faz o dispositivo voar pela chaminé. Só que nisso, o drone fica todo sujo de cinzas, e o garoto não enxerga mais nada. Porém, ele afirma que sabe o lugar onde o equipamento ficava de core salteado, e não precisava enxergar para isso. Assim, o menino estaciona o drone no seu expositor, mas no caminho ele causa um caos pela casa, cortando um lustre, quebrando garrafas de bebidas e espalhando penas por todos os lados, ao destruir uma almofada que estava no sofá. Aí o pai dele chega em casa e vê aquela bagunça, concluindo que o filho mexeu no seu drone e ligando para ele de novo, informando que o garoto estava de castigo. Isso deixa o Max muito triste, por quando ele não poder ir na festa do beijo, onde a sua amada também estaria, e o Lucas tenta confortar o amigo, dizendo que haveriam outras festas para ele ir. Porém, o Max dá uma cortada nele, ao falar que o garoto não entendia a situação. Aí o Thor tenta se meter para apoiar o Max, só que ele lembra que o garoto com o nome do deus do trovão também não sabia de nada, sempre fingindo ser o bonzão e só pensando em beber cerveja. E então, uma discussão começa entre os três, e o Thor termina falando que tudo aquilo foi porque o Max queria beijar uma qualquer, quase levando os amigos a sair no tapa. Isso faz a gangue da almofada se separar, e os 3 meninos vão pra casa bem deprês. Aí o Max é repreendido pelos pais, por conta de toda a confusão que ele armou, desde a fuga no shopping para comprar um outro drone, até a bagunça que fez em casa. No entanto, ele é um bom amigo, e fala que tinha feito tudo sozinho sem entregar os outros 2. Já o Thor é informado pela mãe sobre o Max estar encrencado, e a mulher fica agradecida do filho não ter feito uma loucura daquelas, sem saber que o Thor estava junto na fuga até o shopping. Ao mesmo tempo, o Lucas conta para os pais exatamente tudo o que aconteceu, mas eles não levam o menino a sério, achando que o menino inventou tudo aquilo porque eles estavam se divorciando, e o filho tinha medo de perdê-los. E a mãe do Thor foi bem negligente aqui, né? Além dela não demonstrar se importar nem um pouco com o hematoma do soco que estava na cara do filho, ela não procurou investigar a situação a fundo, já que os garotos faziam tudo juntos. E ainda tem o fato dos pais dos 3 meninos serem muito amigos, então ela com certeza ia saber que o Lucas contou aos pais dele, e somando 1 mais 1, a mulher perceberia que o filho esteve sim naquela jornada até o shopping. Mas enfim, à noite, o Lucas surge na janela do Max, dando um baita susto nele por estar usando uma máscara para não ser reconhecido pelos pais do amigo. Depois, ele incentiva o garoto a fugir de casa para ir escondido até a festa do beijo, dizendo que o Thor não iria estar lá, porque sabia
é que o Max ainda estava muito bolado com ele. Porém, o garoto estava esperando por eles na porta da festa, pois ele também tinha sido enganado pelo Lucas na intenção dele e do Max fazerem as pazes. Só que isso não adianta nada, e mesmo assim o trio entra na festa junto. Lá, o Thor vai até o Atticus, mostrando estar com uma garrafa de cerveja, e dizendo que ele iria bater o recorde das crianças, que é tomar 4 goles da bebida sem vomitar. Dessa forma, ele bebe as 4 vezes, e consegue impressionar os meninos populares, tornando o apelido dele de mamadeira obsoleto. Depois, chega a hora dos beijos, e eles vão jogar o jogo da garrafa para decidir quem beijaria quem. Então, a primeira rodada começa, e uma garota e um garoto se beijam, deixando o Lucas enojado com a troca de salivas, e fazendo ele desistir de participar daquela brincadeira. Aí, chega a vez da Brixley girar a garrafa, e escolher o seu beijoqueiro. Mas o objeto aponta para o Thor, que estava do lado do Max, e ele se recusa a fazer aquilo, sabendo dos sentimentos do amigo pela garota. Desse jeito, mesmo com os outros o chamando de amarelão, ele se levanta e vai embora, mas o menino é seguido pelo Max, que fala para o amigo que iria embora junto com ele. No entanto, o Thor se recusa a deixar isso acontecer, incentivando o colega a deixar a brincadeira de lado e ir beijar a Brixley, ficando ali ao lado dela. Ouvindo isso, o moleque toma coragem e vai até a moça, pedindo permissão para beijá-la, e ouvindo um sim como resposta. Por isso, enfim, ele beija a amada. Já o Thor sobe até a sala onde o Lucas estava jogando videogame, e o garoto convida o amigo para ir até sua casa jogar um jogo, mas o Thor responde que não tinha mais vontade de jogar aquele game. Aí o Lucas questiona quem iria jogar com ele agora, e o colega responde que o garoto encontraria alguém para fazer isso. Nessa hora, a Hannah e a Lily chegam ali, revelando que o Soren é o irmão mais novo da Lily. Então elas ficam sabendo dos dramas pelos quais os garotos estavam passando, como o Thor ter desistido de cantar, desde que o Atticus falou que isso era uma coisa de manés, e as moças o incentivam a dar uma palhinha para elas. Assim, enquanto ele canta, nós vemos o tempo se passar, e a Brixley dando um pé na bunda do Max, enquanto o Lucas se juntou ao Scab, e o Thor finalmente ganhou o papel para cantar no musical. Isso enquanto os 3 membros da gangue da almofada seguiam cada um por um caminho diferente. E então, em uma noite, após a apresentação do Thor, os 3 se reúnem novamente, dizendo sentirem saudades da sua velha amizade. Ah, e o Max estava de namorada nova, a Scout, e ela convida o garoto para saírem dali e tomarem um sorvete. Aí, antes de ir, o garoto e os 2 amigos prometem aos outros que, independente de qualquer coisa, eles seriam amigos para sempre. E o Thor fala que tem uma coisa para mostrar aos colegas no quarto dos seus pais. Lá, os meninos veem um balanço onde os adultos relaxavam, e o Lucas, junto do Max, não entende muito bem os motivos dos pais do amigo possuírem um balanço dentro do quarto, mas os 3 deixam isso para lá e vão se divertir com o brinquedo. E encerramos com a irmã mais nova do Thor aparecendo na porta, explicando para os meninos sobre os adultos usarem um balanço para darem uma relaxada. Fala galera, vocês eram inocentes assim na infância? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.